Alex Ribeiro, 43 anos, professor de inglês. Não. Ex-professor de inglês. Porque hoje ele só vive de Bitcoin, a moeda que está revolucionando a maneira de lidar com o dinheiro ao redor do mundo. E eu estou aqui com ele. Tudo bem, Alex? Tudo já, cara. Você viu há algum tempo nos Estados Unidos de Bitcoin. O que é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda, na verdade, digital criptografada que foi criada em 2008 por a gente não sabe exatamente se foi uma pessoa ou se foi um grupo de pessoas, chamado Satoshi Nakamoto. Né? E ela foi criada por dois motivos principais. O primeiro motivo era justamente para poder dar mais segurança para as transações financeiras. Geralmente a gente corre riscos quando você coloca, por exemplo, seus dados, você tem que dar todos os seus dados para as instituições financeiras para elas validarem as transações que a gente faz. E pode existir, por exemplo, uma fraude, às vezes clonagem de cartão de crédito, clonagem da conta bancária e aí vai. Então um dos motivos foi dar segurança. O segundo motivo foi para reduzir ou até mesmo eliminar as taxas que são cobradas por esses bancos. Tá? Então tem duas razões aí principais para a criação da moeda. Tá? E qual que é a diferença da Bitcoin para as outras moedas como o dólar, o ien? Bom, acho que a diferença principal está no seguinte: toda moeda convencional, que é o que a gente chama de moeda fiat, ela na verdade ela precisa ser controlada por um banco central. Né? Não tem como, por exemplo, você hoje ter qualquer tipo de transação sem passar por um controle de governo ou passar por um controle de um banco central. E todo esse controle ele é centralizado. A diferença principal dessas moedas para a moeda Bitcoin é que o Bitcoin é um sistema descentralizado. A força da moeda está justamente na rede de usuários. E isso acaba garantindo, primeiro, que você paga menos taxas, como eu tinha comentado. Então a principal característica é essa, que você não depende de autorização de nenhum órgão como banco ou como governo para poder utilizar a moeda. Além de não depender de nenhum órgão, nenhum governo, e você não ter as taxas, quais as outras vantagens da Bitcoin? Eu acho que assim, o principal é você ter a possibilidade de incluir pessoas no sistema bancário. Né? Então, quando a gente analisa hoje algumas situações relacionadas à bancarização, se você analisar hoje dos 7,5 bilhões de pessoas que vivem no mundo, aí 6 bilhões e meio são pessoas que não têm acesso a banco, por três motivos principais. Primeiro, falta de identidade, né? Documento. Então, muitas pessoas, por exemplo, em países como continentes como a África, por exemplo, acabam não tendo registro de nascimento ou documentação para comprovar a identidade. Outra situação é falta de comprovante de renda. Então, como as pessoas vivem meio que à margem ali da sociedade, então você acaba não tendo como comprovar rendimento. E o terceiro, na verdade, é falta de comprovação de endereço. Né? Então, a pessoa não consegue dar documentos para o banco que garantam aí essas informações para que o banco valide as transações financeiras. Então, uma das vantagens que a gente tem, ou que o Bitcoin traz para o mercado é inclusão financeira, inclusão social e revolução tecnológica. Né? Então, esses três pontos são, acho que, os principais. Legal. Muitas pessoas já utilizam essa moeda, né? E para comprar o quê, por exemplo? Comprar alguma coisa ou pagar contas, por exemplo? Você pode usar para tudo. Na verdade, hoje você consegue usar Bitcoin para viver, né? Então, como você tinha comentado, nos Estados Unidos eu consegui comprar carro, ir ao supermercado, pagar conta da farmácia e aí vai. Então, hoje você consegue, através de um cartão, que você tem Bitcoin depositado ali naquele cartão, só que quando você usa ele na sua maquininha lá de pagamento, né? Então, por causa tem muitas maquininhas que são bandeiradas aí da Visa, da Mastercard e aí vai, você transforma automaticamente na maquininha o Bitcoin em real. Então, o estabelecimento não sabe que você está pagando em Bitcoin, porque ele recebe direto em real. Tá? Normal, então, como se fosse um pagamento normal. Como se fosse um pagamento normal feito com o seu cartão do seu banco convencional. Tá? Legal. E como se obtém as Bitcoins? Existem três maneiras de você conseguir obter Bitcoin. A primeira e a mais, acho que mais complicada, né, é o que a gente chama de mineração. Hoje existem alguns países, principalmente países que o custo de energia é mais baixo, que a gente requer um consumo de energia muito alto e computação de alta capacidade, então você consegue fazer um processo chamado mineração. A mineração é resolver um cálculo matemático. O Bitcoin ela é o resultado da solução, na verdade, a solução de um cálculo matemático. Sim. Quando você consegue resolver isso, você gera uma Bitcoin que é um código criptografado. Né? Então a gente recebe como se fosse uma formulazinha, o resultado de uma fórmula. Esse é o processo de obtenção ou de criação da moeda. Quando essas moedas são criadas, aí vem a segunda maneira que você pode
conseguir Bitcoin. Existem as empresas chamadas de trades, né? Então, essas moedas, depois de geradas, elas são encaminhadas para as trades e elas vão operar como casa de câmbio. Então, se você quer, por exemplo, comprar uma Bitcoin, você entra nessas casas especializadas e você deposita o seu dinheiro real, o dólar, e você compra o Bitcoin, como se você estivesse comprando dólar, tá? Então, um caminho fácil é através da trade. E o terceiro caminho que eu acho que é muito legal e que a gente sempre recomenda é, se você tem um produto, se você tem um serviço e quer fazer parte desse ecossistema Bitcoin, é muito simples. Você baixa uma carteira eletrônica no seu celular e aí você pode receber Bitcoin como forma de pagamento. Então, a gente até recomenda, se você tem qualquer produto ou serviço, decida utilizar Bitcoin. Você vai evitar as taxas que são praticadas pelas operadoras de cartão, se você tem que fazer antecipação hoje do seu cartão de crédito. Ou mesmo que você não tenha que antecipar, já tem uma taxazinha embutida ali para você usar todo o sistema. Então, você consegue também obter Bitcoin dessa forma. Então, são três formas: mineração, a trade ou aceitando Bitcoin como forma de pagamento. Legal. Muito obrigada pelas informações. De nada, de nada. Gostou? Acesse outras informações na descrição desse vídeo. Então hoje, quando a gente para poder pensar que bancos como Citibank e uma série de outros estão aí atrás dessa tecnologia, a gente consegue entender uma lei muito simples que tem por trás de todo esse processo, chamado Lei de Oferta e de Demanda. Ou seja, muita gente procurando pela moeda e a quantidade de moedas está se reduzindo ao longo do tempo.